Você já se sentiu como alguém que está sempre à margem da escolha? Já teve a sensação de que Deus usa todo mundo, menos você? Talvez você tenha olhado ao redor e visto pessoas mais preparadas, mais influentes, mais espirituais, e se perguntou: será que o Espírito Santo pode realmente vir sobre mim? Esse vídeo é para você, porque hoje vamos falar de homens que não eram os escolhidos, e ainda assim o Espírito veio sobre eles. Isso muda tudo. Isso quebra o nosso senso de merecimento e nos leva direto à graça. A Bíblia está cheia de surpresas espirituais, onde o Espírito Santo decidiu agir onde ninguém esperava. Não era o mais santo, não era o mais puro, não era nem o chamado, mas Deus veio sobre ele. Por quê? E quando isso acontece, algo quebra dentro da religião. Porque o Espírito Santo não é controlado por cargos, títulos ou reputações. Ele sopra onde quer. Ele unge quem ele quiser. E às vezes, o que você está chamando de rejeição é só o caminho de Deus para a revelação. Há algo escondido nesse tema que pode mudar completamente sua percepção sobre quem você é no reino. E se Deus quiser usar justamente o improvável? E se for você? Fica comigo até o fim, porque esse tema tem camadas profundas. E a cada bloco, vamos entrar mais fundo na forma como o Espírito age quando ninguém espera. E no final, eu vou orar com você e te conduzir a um lugar onde o Espírito pode pousar sobre sua vida, mesmo que o mundo inteiro tenha te descartado. Se esse conteúdo já está tocando você, antes de continuar, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu quero ser cheio do Espírito, mesmo que ninguém acredite em mim. Esse comentário já é um ato de fé. E fica comigo até o fim, porque tem uma revelação esperando por você no último bloco que vai virar uma chave espiritual sobre sua identidade. Ninguém esperava que Saul fosse rei. Ele mesmo se escondeu quando soube que seria ungido. Não se achava digno, nem preparado. Era da menor tribo de Israel e de uma família sem grande destaque. No entanto, o plano de Deus não segue lógica humana. E o mais surpreendente é o que acontece depois. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, e ele profetizou com os profetas, algo que ninguém antecipava. As pessoas ficaram tão chocadas que perguntaram: até Saul está entre os profetas? 1 Samuel 10, 11. Esse momento quebrou uma estrutura religiosa. Como alguém comum, sem formação, sem posição espiritual clara, poderia ser tomado pelo Espírito assim. Isso nos mostra que quando o céu decide tocar alguém, nem o histórico, nem a opinião das pessoas tem poder de impedir. É aqui que entramos em uma verdade profunda. Há unções que são temporárias, mas estratégicas. Deus pode derramar o Espírito sobre alguém para cumprir um propósito específico, mesmo que essa pessoa não seja o personagem principal da história. Isso aconteceu com Saul. Antes mesmo de se consolidar como rei, ele teve um vislumbre da unção profética. E esse toque foi real. Não foi encenação, não foi emoção, foi o Espírito agindo com liberdade. Deus queria deixar claro para todos que ele poderia usar quem ele quisesse. Isso quebra nossos paradigmas religiosos e nos confronta. Estamos colocando limites em Deus com base no que achamos que ele deve fazer? Agora pare e pense: se Deus usou Saul, alguém sem maturidade espiritual e com futuro comprometido, o que ele pode fazer com você, mesmo que hoje você não se sinta o mais forte, o mais justo ou o mais experiente? O problema é que muita gente espera se tornar perfeita antes de se abrir para a ação do Espírito. Mas o Espírito Santo não é recompensa de mérito, ele é movimento de misericórdia. E talvez, só talvez, você esteja esperando uma permissão que o céu já te deu. Saul não era o escolhido ideal, mas o Espírito veio sobre ele mesmo assim. E isso pode estar prestes a acontecer com você. Deus está quebrando barreiras que você construiu com sua própria insegurança.
Se você já sentiu um toque do céu, mesmo quando achava que não merecia, comenta aqui. Deus já me tocou quando eu menos esperava. Esse comentário não é só interação, é ativação. Porque enquanto você escreve, você está testemunhando. E quando você testemunha, o Espírito se move de novo. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que acha que não é o escolhido. E continue comigo, porque no próximo bloco vamos falar de uma unção que caiu sobre quem veio prender, mas saiu profetizando. Há uma cena nas Escrituras que parece um enredo de filme. Saul envia homens para prender Davi. Sim, soldados, guerreiros, homens treinados para a guerra, não para a adoração, não para o serviço profético. Mas quando eles chegam ao local onde Samuel está com os profetas, o Espírito Santo cai sobre eles também e eles começam a profetizar. Eles não eram os escolhidos, estavam ali com uma missão carnal. Mas a atmosfera era tão carregada da presença de Deus que até aqueles com intenções erradas foram tomados. Isso aconteceu 3 vezes. E por fim, o próprio Saul foi até lá, e o Espírito também veio sobre ele. Saul caiu, tirou suas vestes e profetizou até ficar exposto. 1 Samuel 19, 20 e 24. O que isso revela? Que há ambientes onde o Espírito é soberano e ninguém entra sem ser afetado. O mais desconcertante é que esses homens não foram tocados porque estavam buscando, eles não estavam orando, não estavam jejuando, não estavam se preparando espiritualmente, eles só estavam lá. Mas o ambiente onde Deus habita transforma qualquer um que entra. Isso não significa que todos foram salvos ou que a vida deles mudou completamente. Mas naquele momento, a glória era tão intensa que ninguém conseguiu resistir. É isso que precisamos recuperar. Ambientes carregados da glória, onde até quem vem para destruir é desarmado. Você já pensou em como sua casa, seu quarto, sua igreja podem ser portais de impacto, onde o Espírito toca até os corações mais endurecidos? Isso nos mostra que o Espírito não é propriedade de ninguém. Ele se move com liberdade, e ele quer nos ensinar que não precisamos ser os mais preparados, mas os mais rendidos. Às vezes, a pessoa que você julgou como inimiga espiritual pode ser surpreendida por uma visitação do céu. Deus ama confundir os planos humanos. E se o Espírito tocou soldados enviados para matar, quem pode dizer que não pode tocar você, mesmo com suas lutas, falhas e limitações? Não se trata de merecer, se trata de se render. Se há fome verdadeira, o Espírito virá. Você está começando a perceber que o que te impede não é Deus, mas o seu medo de se sentir indigno. Se essa palavra está abrindo algo em você, curta esse vídeo agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas. E compartilha com alguém que está em crise, achando que perdeu a chance de ser tocado por Deus. No próximo bloco, vamos mergulhar em um caso ainda mais controverso. Deus usou Balaão, um homem confuso espiritualmente, e ainda assim o Espírito falou por sua boca. Fica comigo. Balaão é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Ele era um profeta, mas também era ganancioso. Estava sendo pago para amaldiçoar o povo de Deus. E mesmo assim, o Espírito do Senhor veio sobre ele e o fez abençoar Israel com palavras poderosas. Isso está em Números 23 e 24. Balaão queria obedecer ao rei de Moabe, mas não pôde. Deus tomou sua boca. Ele não era o escolhido de Israel. Ele não era alguém irrepreensível. Na verdade, depois, ele seria julgado por sua corrupção espiritual. Mas ainda assim, naquele momento específico, o Espírito veio sobre ele com autoridade profética. Como isso é possível? Porque o Espírito não se limita ao nosso entendimento. Ele se move por desígnios eternos. Isso deve nos abalar, no bom sentido. Porque se até uma jumenta falou por intervenção divina, por que Deus não usaria você, mesmo na sua fraqueza,
O mesmo Espírito que abriu a boca de Balaão também abriu a boca do seu animal para alertá-lo. Isso significa que a soberania do Espírito não depende do intelecto humano nem da santidade construída por obras. Sim, Deus se agrada da obediência, da pureza, da consagração. Mas Ele também nos mostra que, em certos momentos, Ele vai agir por cima da nossa estrutura para cumprir um plano. E nesse plano, às vezes, Ele vai usar pessoas que você jamais esperaria, inclusive você mesmo. Se isso está mexendo com suas estruturas, é porque talvez você tenha passado a vida achando que ainda não era digno o suficiente para ser usado. Mas se Deus usou Balaão no meio da sua confusão, não seria possível que Ele queira usar você, mesmo em meio às suas dúvidas? Talvez você esteja esperando ser perfeito para se colocar à disposição, mas o céu está só esperando você se render. Se Deus usou até Balaão, quem disse que você não pode ser um vaso também? Seu passado não define o fluxo do Espírito, sua disposição sim. Se isso falou com você, comenta aqui embaixo agora mesmo. Eu não entendo tudo, mas estou me rendendo ao Espírito Santo. Esse comentário é um ato profético. E agora se prepara, porque no próximo bloco vamos ver que até Pedro, aquele que negou Jesus, foi cheio do Espírito e se tornou uma rocha. Aquele que foi fraco, foi cheio. Pedro foi impulsivo, emocional, e no momento mais crítico da vida de Jesus, ele negou o Mestre 3 vezes. Foi um fracasso público, doloroso e carregado de vergonha. Aos olhos humanos, aquilo deveria ter encerrado sua jornada. Como alguém que negou Jesus poderia ser restaurado, mas Deus já havia visto além. Jesus, ao olhar para Pedro após a negação, não olhou com condenação, mas com compaixão. Depois da ressurreição, Jesus foi ao encontro de Pedro à beira do mar e o restaurou com 3 perguntas. Tu me amas? E com isso, curou as 3 feridas da negação. E o que acontece depois? Em Atos 2, Pedro é cheio do Espírito Santo e se torna a voz do primeiro sermão da igreja. Isso é a prova viva de que o Espírito pode vir sobre quem falhou. O Pedro que caiu foi o mesmo Pedro que foi levantado como rocha. Aquele que ficou em silêncio com medo diante de uma serva, levantou-se diante de uma multidão e proclamou com ousadia: Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O Espírito transformou um covarde em um corajoso. Isso não foi porque Pedro se tornou perfeito, mas porque ele se rendeu. Você entende? Deus não está esperando perfeição de você. Ele está esperando rendição. O Espírito Santo não é um prêmio. É uma pessoa que responde à fome. Se Pedro foi levantado, você também pode ser. O mesmo fogo que desceu sobre ele em Pentecostes pode descer sobre você no lugar onde você está agora. Talvez você esteja se sentindo como Pedro no dia da negação, envergonhado, escondido, distante. Mas Jesus está te procurando na praia da sua vida. Ele está te chamando pelo nome. E se você responder com amor, o Espírito virá sobre você. Porque mesmo que você tenha errado, o Espírito ainda pode vir sobre você assim mesmo. Não é o fim, é o recomeço. Se isso está falando com seu coração, escreve nos comentários: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Compartilha esse vídeo com alguém que se sente fora do plano, fora do chamado. E agora segura firme, porque no próximo bloco vamos falar de algo poderoso. Quando o Espírito se move sobre quem está no vale, destruído, rejeitado, mas pronto para ser levantado. Esse pode ser você hoje. Ezequiel 37 nos leva a um cenário onde não havia mais esperança, um vale cheio de ossos secos. Deus leva o profeta até ali e pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Humanamente falando, a resposta seria não. Mas Deus insiste: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ouçam a palavra do Senhor. E quando Ezequiel profetiza, algo acontece.
O Espírito vem do vento dos quatro cantos e traz vida. Ossos que ninguém escolheria. Corpos que estavam totalmente destruídos. Pessoas que foram reduzidas ao pó. Mas o Espírito veio, mesmo assim. Isso mostra que não importa o quanto você esteja quebrado, a palavra e o Espírito ainda podem te levantar. O impressionante é que esses ossos não tinham nenhum atributo que justificasse sua restauração. Eles não estavam clamando, eles não estavam lutando, eles estavam completamente inertes. Mas bastou uma voz profética com fé, e o Espírito se moveu. Isso significa que há lugares dentro de você que já desistiram, mas Deus ainda não desistiu. E se você deixar o Espírito soprar sobre seu vale, o que estava morto pode reviver. A identidade que você perdeu, o sonho que foi enterrado, a fé que se apagou, tudo isso pode ser reavivado pela palavra e pelo Espírito. É tempo de abrir a boca e profetizar sobre si mesmo. Deus te deu autoridade. Mesmo que você sinta que não é o escolhido, você pode ser levantado pelo mesmo vento que trouxe vida àquele exército. Não subestime o que o Espírito pode fazer quando você se coloca disponível. Não importa se ninguém mais acredita. Se Deus falou, vai acontecer. Mas você precisa declarar, precisa respirar fundo e dizer: Espírito, sopra sobre mim. E mesmo que tudo pareça seco, o vale ainda pode virar palco de milagre. Comenta aqui embaixo: sopra sobre o meu vale, Espírito Santo. E envia esse vídeo para alguém que está em pedaços. No próximo e último bloco, vamos selar tudo isso com uma convocação. O Espírito virá sobre você, se você disser sim, mesmo que o mundo diga não. A grande mentira que muitos acreditam é que precisam ser escolhidos por homens para serem visitados por Deus. Mas a história nos mostra que o Espírito vem sobre quem o céu escolheu, não sobre quem a religião valida. Davi foi esquecido no campo, mas o Espírito o ungiu. Pedro foi negador, mas o Espírito o levantou. Os soldados vieram com maldade, mas o Espírito os desarmou. Balaão era confuso, mas o Espírito usou sua boca. Ossos secos estavam mortos, mas o Espírito os reviveu. E agora chegou a sua vez. Você não é um erro, você não é um acidente, você não é tarde demais. O Espírito pode vir sobre você. Mesmo assim, você pode estar quebrado, cheio de falhas, lutando contra culpas, inseguranças e pensamentos de que nunca será usado. Mas Deus já decidiu. Vai usar você para algo que ninguém imaginava. E talvez o toque que você precisa não virá quando tudo estiver perfeito. Talvez ele venha agora, no meio da confusão, no meio da dor, no meio da fraqueza. Porque o Espírito não procura os melhores, ele procura os mais disponíveis. E a pergunta é: você vai dizer sim? Não se compare com ninguém, não tente merecer. Só diga: eis-me aqui. Porque enquanto você assiste esse vídeo, o Espírito Santo está se movendo. Há um peso de glória te cercando agora, algo invisível, mas real. E se você permitir, o mesmo Deus que visitou os improváveis vai pousar sobre você. Isso é mais do que um vídeo, é um encontro. E agora, vamos orar juntos. Respira fundo, fecha os olhos se puder e se entrega. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela substituição, muito obrigado porque através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Jesus. Obrigado, porque mesmo quando não éramos dignos, o teu amor nos alcançou. Hoje, eu oro por cada vida que está ouvindo essa mensagem. Espírito Santo, sopra agora sobre aquele que está no vale. Sopra sobre aquele que se sente esquecido, deixado de lado, despreparado. Toca, ativa, enche, mesmo assim, mesmo com falhas, mesmo com dúvidas, mesmo com lágrimas. Senhor, visita cada coração agora. Que tua presença desça como em Pentecostes. Que línguas sejam soltas, que corações sejam incendiados, que sonhos sejam ressuscitados. Nós não queremos te controlar, nós queremos
nos render. Se o Senhor pode usar Saul, Balaão, soldados, ossos secos, Pedro, pode nos usar também. Vem, Espírito, não por causa da nossa perfeição, mas por causa da tua promessa. Enche este lugar, esta casa, este coração, e que esse vídeo seja um ponto de virada eterno. Declaro sobre essa pessoa: você é marcado, você é separado, você é visitado, e mesmo que ninguém acredite, o Espírito veio sobre você. Receba essa unção agora, receba essa ativação, receba esse selo. Você não é mais o mesmo, e a partir de hoje você vai se mover em autoridade, porque o Espírito veio, mesmo assim, em nome de Jesus. Amém.